Nada melhor do que começarmos um culto dominical como este, celebrando 23 anos, declarando que o nosso Deus é santo, santo, santo. Então, pastor Van Edson, venha para frente e juntos vamos cantar com a nossa igreja que está em casa. Vamos celebrar ao Senhor que é santo com o hino 9 do cantor cristão. Santo, santo, santo. Louvemos e adoremos ao Senhor com alegria. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito é excelso bem-feitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, eis um só Deus, supremo Criador. Eis um só Deus, eis um só Deus, eis um só Deus, supremo Criador. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a uma leitura muito especial num momento como esse que estamos vivendo aqui agora, prestes à retomada do nosso templo, a reforma que estamos terminando, o nosso aniversário no dia de amanhã. Eu queria ler com você no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 3, como as pessoas entravam, como as pessoas contribuíam, como as pessoas faziam para participar daquela tão grande, tão maravilhosa celebração acerca do templo, o templo de Salomão, o templo do Senhor. Então, em 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 3, nós lemos o seguinte: E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir,
e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes da casa. Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 talentos, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas também as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Geronita. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. É uma leitura que nos inspira e nos ensina a trazermos todos os dízimos à casa do tesouro, a trazermos as ofertas alçadas, a participarmos da edificação do templo, a participarmos das reformas, a participarmos das coisas do reino de Deus. E que essa palavra encontre um lugar no seu coração e que você se sinta honrado em participar disso tudo. E se ainda não participou, que o faça, e o faça de coração, pois estamos na casa de Deus, investindo no reino de Deus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias, honras, todo louvor ao Senhor. Por isso cantamos Santo, 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 e vamos dizer aleluia, aleluia ao Espírito Santo, aleluia ao nosso Deus Criador, aleluia a Jesus, o nosso Salvador. Esse é o hino 69 do cantor cristão, que você vai estar celebrando conosco, em mais um desafio dessa dupla que está aqui, suando, para louvarmos da melhor maneira possível, abençoar a sua vida, e juntamente fazermos então um grande coro para adorar ao Senhor. Vamos cantar todos juntos. Cantai para livrar-nos do pecado, triste morte padecer, e da morte triunfando, ele vida eterna deu. Jesus Cristo, Rei da glória, o pecado aniquilou e alcançou a mesma bênção para os que ele resgatou. Eis milhares de milhares a prestar-lhe adoração, descobrindo em sua obra vida, luz e salvação. Aleluia, aleluia, a Jesus todo louvor. Aleluia, eternamente ao bendito Redentor. Aleluia ao Espírito Santo, que nos dá consolo e paz. Aleluia ao Pai eterno, Deus de graça, Deus da paz. Amém. Amém.
Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa nos abençoar nesta caminhada de fé. Quero parabenizar a igreja pelos seus 23 anos de existência, que o Senhor possa ir à frente de todo e qualquer projeto dos amados irmãos. Eu sou o pastor Reinaldo Arruda Pereira, sou pastor da Igreja Batista Alvorada aqui em Belo Horizonte e tenho o privilégio, a alegria de participar com os irmãos nessas meditações bíblicas, hoje de manhã, hoje à noite e amanhã também à noite, que é o dia efetivamente do aniversário dessa igreja. Parabéns, Igreja Batista da Praia, parabéns, pastor Ximenes. Eu queria, meus amados irmãos, nessa meditação bíblica, ler um texto de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, que é o texto da Palavra de Deus, que fala muito ao nosso coração. E nessa data festiva eu queria me apropriar desse texto e participar desse texto com os irmãos, compartilhando num momento de mensagem, de meditação bíblica. O texto de Marcos capítulo 14, de 32 a 42, que assim nos diz: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Este é um texto maravilhoso da palavra do nosso Deus e que fala muito ao nosso coração. Este relato, meus amados irmãos, retrata um ponto mais alto da narrativa do Evangelho de Marcos. Foi o ponto mais relevante da experiência de Jesus e de seu ministério, pois está relacionado à paixão, à morte e à ressurreição do Filho de Deus, o Cristo de Deus. O que nós queremos, meus amados irmãos, enfatizar é que esta narrativa de Marcos coloca em movimento cenas finais da vida do Filho de Deus aqui na Terra. Chama a nossa atenção, nesta narrativa, muitas coisas. Portanto, chamam a nossa atenção porque essa narrativa está situada praticamente no meio do capítulo, né? É como se ela dividisse o capítulo 14 de Marcos entre o que vem antes e o que vem depois. E no seu todo, alguns elementos podem ser destacados. O primeiro elemento que se destaca é o desapego às coisas materiais e a valorização das pessoas no lugar do material. Neste caso, a valorização aqui da pessoa é o próprio Cristo. Aquela mulher com aquele vaso de alabastro preferiu valorizar a pessoa do Cristo do que aquele objeto, aquele utensílio maravilhoso e valioso que ela tinha. Mas também a gente pode destacar aqui a perseguição de Jesus, a alegria da Páscoa, a traição e a devoção, e ainda a frustração do Filho de Deus quando ele começava a orar. Este relato, por um lado, mostra a dor na alma, a angústia, a tristeza, a solidão de Jesus por causa dos pecados da humanidade. E também a indiferença humana em relação ao plano de Deus.
Por outro lado, esse texto mostra a fórmula para o enfrentamento das dificuldades da vida. A melhor estratégia para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade que nos aparecer é a oração. É orarmos a Deus em meio à dificuldade, aos pesadelos, à indiferença e à dor. Nesse texto, meus irmãos, muitas coisas falam ao nosso coração. E quando as coisas da nossa vida não vão bem, quando enfrentamos a aflição, podemos até termos o consolo dos amigos, mas a oração que recebemos de Deus é o melhor consolo. Não resta dúvida quanto a isso. Mas nesse texto, o consolo dos amigos também falhou. O que ficou mesmo foi o conforto e a graça de Deus na vida do Cristo. Nesse texto, o local de oração escolhido por Jesus merece destaque, que é o local chamado Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Aquele lugar se tornou um jardim de oração. Na linguagem comum, um jardim de oração em que Jesus apresentou o seu momento mais difícil da vida. O significado dessa palavra Getsêmani é prensa de azeite. É como se naquele lugar ali houvesse uma fábrica de produção de azeite em que se transformava as azeitonas em azeite. Mesmo com esta característica, aquele lugar foi escolhido por Jesus, porque ele era propício à oração, à meditação e a um diálogo íntimo com Deus, porque era um lugar silencioso, reservado. O que é importante observar nesse texto, meus amados irmãos, é que Jesus não vai ao Getsêmani sozinho. Ele leva os seus discípulos. 3 dos seus discípulos estiveram juntos mais proximamente do Messias, mais proximamente do Cristo. Eles o acompanharam mais de perto. Eles estiveram junto com ele ali. Claro que um dos discípulos não estava ali. Todos os outros foram, com exceção de Judas. Mas somente 3 estiveram tão próximos de Jesus. E a pergunta que fica aqui, meus amados irmãos, é: por que somente os 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Possivelmente a resposta para essa proximidade é porque esses 3 discípulos eram os amigos mais chegados de Jesus. Eram os alunos, eram os discípulos que mais desejavam aprender e que mais apoiavam o Mestre. Além disso, esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estiveram naquela experiência chamada da transfiguração, conforme Marcos capítulo 9, versículos 2, 3 e 7. Mas o que é bacana de se observar aqui, nesse texto, é que Jesus vai ao Getsêmani para orar, para ter um momento de intimidade com Deus. Quanta falta faz isso na nossa vida hoje. Meus amados, a oração mostra o lado humano do Filho de Deus. A oração não é fuga da história e muito menos falta de responsabilidade para com a vida. Isso nós aprendemos com Jesus. Quando nós oramos, nós mantemos a nossa responsabilidade com a vida e não fugimos da realidade que se nos apresenta. O melhor da oração é orar com gente que nos apoia, que nos compreende, que nos ajuda nas situações mais complicadas da vida, como acontecera com Jesus ali e aqueles discípulos. Pedro, Tiago e João eram essas pessoas para Jesus. Eu penso, meus amados irmãos, que todos nós, indistintamente, na nossa particularidade, precisamos de pessoas amigas nas nossas orações. Mas aqui nesse texto, esses 3 discípulos falharam. Eles cometeram um equívoco muito grande. Mas é assim que é a vida. Em algum momento, aquelas pessoas mais chegadas a nós, aquelas pessoas mais leais, aquelas pessoas mais próximas de nós, elas vão falhar conosco, tal como os discípulos falharam com Jesus. Mas a gente não pode deixar essas pessoas de lado. O texto mostra também que o pavor e a angústia fazem parte da vida. E sendo assim, podem estar presentes na oração. Ou seja, angústia, pavor, qualquer tipo de adversidade são os componentes da nossa oração. Qual foi, meus amados irmãos, aqui nesse texto, o pedido de Jesus aos seus discípulos, aos seus companheiros de oração, aos seus apoiadores, aos seus amigos? O versículo 34 vai o pedido de Jesus: ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e orai. Em outras palavras, este deve ser também o nosso pedido. O pedido que devemos fazer uns aos outros a cada dia da nossa vida. Pois estas palavras significam
né, para essas pessoas a quem nós pedimos, nós falamos para eles, olha, fiquem atentos, orem por mim, orem por nós, vigiem, não deixem de orar por mim. Meus amados irmãos, esse é um pedido muito importante no tempo em que nós vivemos. Mas no versículo 35 também, o texto mostra que Jesus, depois de fazer esse pedido, ele se adiantou um pouco. Ele se afastou. Quem sabe por um tiro, como se diz na linguagem daquela época, um tiro de uma pedra que era de 40 metros. Mas depois de se afastar, Jesus se prostra em terra. Ele clamava, ele orava. Ele estava buscando vencer toda aquela dificuldade que lhe era tão peculiar. O que está em jogo aqui, meus amados irmãos, é que Jesus precisava de apoio. Precisava também de estar um pouco a sós consigo mesmo e com seu Deus. Pois aquela prova era extremamente pesada. Pesada demais para ele. No versículo 36, o destaque aqui vai para essa expressão final desse versículo. E sim, o que tu queres? Este é o pedido da nossa oração. Como foi o pedido da oração de Jesus? É a fala mais íntima dele com Deus e deve ser a fala mais íntima nossa com Deus. E sim, o que tu queres deve ser o conteúdo mais relevante e decisivo da nossa vida, porque foi também de Jesus. Logo, se este foi o pedido de Jesus, foi a fala dele para com Deus, deve ser também o conteúdo da nossa oração. Deve ser o conteúdo também, porque não há nada melhor na nossa vida do que fazer a vontade de Deus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a oração é uma conversa íntima com Deus, mas também um compromisso de nos submetermos a Ele e à vontade do nosso Deus. Jesus orava, nesse texto, porque o tempo havia se esgotado. Não havia outra coisa a se fazer a não ser refugiar-se em Deus e na vontade soberana dEle. Dizer, seja o que tu queres, significa eu aceito a tua vontade. Seja como tu queres, de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Nós, cada um de nós, mesmo na nossa fraqueza, nas nossas limitações, as limitações que nós possuímos, muitas vezes não temos coragem para falar a verdade desse texto no verso 35. Não havia tempo disponível. Por isso Jesus orou dessa forma, porque os acusadores dele, aqueles que estariam o acusando, já apareceriam ali rapidamente para o acusar e o prender, conforme o texto do versículo 43 e 44. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos nesse texto hoje é, primeiro, a oração não é só palavras pronunciadas da boca para fora. A oração é uma atitude que brota lá no mais íntimo do nosso ser, lá no mais íntimo do nosso coração. E quando nós aprendemos isso, nós podemos dizer pela fé, seja o que tu queres. O segundo aprendizado, meus amados irmãos, a respeito da oração aqui, é que o tempo da oração pode ser pequeno, mas a nossa entrega a Deus deve ser total. Por isso nós podemos dizer em alto e bom tom, seja feita a tua vontade, sim, o que tu queres, meu Deus. Em terceiro lugar, o nosso aprendizado é, a oração não é para eliminar os desafios e nem os compromissos que nós temos com a missão. A oração é para termos a força divina para enfrentarmos e vivermos o reino de Deus em toda a sua plenitude. A oração é para termos a força divina para dizermos sim, seja o que tu queres. Em quarto lugar, nós aprendemos, meus amados irmãos, que a oração não é um recurso que nós usamos para retrocedermos, para simplesmente olharmos para trás ou para desistirmos de tudo. Ao contrário, a oração é um recurso para irmos adiante, vivermos essa realidade do reino de Deus aqui e agora. Esta oração é para alcançarmos, meus irmãos, maturidade espiritual e na fé. Por isso, em nossa vida, é preciso colocarmos dia a dia, no nosso cotidiano, a força da expressão, seja o que tu queres, Senhor. Eu penso, meus amados irmãos, que este é o grande desafio a esta igreja, a Igreja Batista da Praia, nesse tempo. Dizer ao Senhor, seja o que tu queres. Sim, Senhor, seja o que tu queres, porque tu tens o melhor para a nossa vida.
E a igreja, pela fé, abençoada por Deus, temente ao Senhor, é capaz de dizer: sim, Senhor, seja o que tu queres. É isso, meus amados irmãos, que Deus espera dessa igreja, que Deus espera de você, de cada um de nós. Vamos dizer ao Senhor, nesta oportunidade, neste domingo: Senhor, seja o que tu queres, porque o Senhor tem o melhor para nós. Que Deus nos abençoe ricamente. Fica aqui o meu abraço fraternal aos irmãos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. No perdão tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, por essa igreja que é tua. Obrigado pelo teu amor e o teu cuidado que nos cercam. Suplicamos a tua bênção e as tuas mais ricas promessas continuem a ser derramadas sobre a vida dessa igreja e sobre as nossas vidas.
Agradecemos, Senhor, por este dia. Nos dá um dia de paz na Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, que é a comunhão e as consolações do Espírito Santo, possam ser com todos os servos, filhos do Senhor, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu